Então, vamos, então, para a unidade 4. A unidade 4, então, ela tem uma característica um pouquinho diferente. Nós propusemos, então, a realização de um fórum. Só para a gente estar mencionando, então, a unidade 4, o tema é a avaliação do processo de ensino-aprendizagem nas instituições de ensino que ofertam jornada ampliada, tanto em turno único quanto em turno complementar. A questão aqui, então, da unidade 4, como a gente, na elaboração do material, nós fomos percebendo quão importante é esse momento da avaliação, que a avaliação ela está presente, na verdade, em todos os momentos, em todas as etapas do ensino e aprendizagem. Ela seria, no início, até um material que nós colocaríamos na unidade 3, na organização do trabalho pedagógico, mas como a gente viu que ela tem uma dimensão maior, a gente quis deixar, então, uma unidade mais específica para falar sobre esse processo avaliativo. Só para relembrar, a unidade 4, então, ela tem 5 capítulos principais. O primeiro capítulo vai falar com relação à avaliação do processo de ensino-aprendizagem de uma maneira mais geral. O segundo capítulo vai falar um pouquinho sobre a atribuição do diretor no conselho de classe, com relação a esse acompanhamento do processo avaliativo. O capítulo 3 vai falar, então, um pouquinho sobre o acompanhamento e desenvolvimento da melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Lembrando que no capítulo 3, as questões são mais específicas com relação ao turno único. E o capítulo 4 vai também falar sobre esse acompanhamento, desenvolvimento das atividades, esse acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, avaliação, mas com relação mais às atividades no turno complementar. E o capítulo 5, então, vai falar um pouquinho sobre a formação de profissionais e como essa avaliação lá na prática, no retorno da escola, com os profissionais acontece. Como é um tema muito amplo, a avaliação, quando nós pensamos na organização desse fórum, ficou difícil a gente elencar um ponto principal, um ponto único para organizar uma atividade. Então, nós deixamos, é uma atividade que ela não é tão pesada, uma atividade mais tranquila, mas requer conhecimento, leitura do material, para que o professor, o diretor cursista, consiga, então, fazer esse fórum e interagir com os demais cursistas, porque nós pedimos, então, que ele possa interagir com os outros diretores. A unidade 4, então, ela fala sobre todo esse processo de ensino-aprendizagem, que eu já comentei, e ela coloca diversas propostas de ação, de recursos, de instrumentos de avaliação, que são utilizados para as ampliações de jornada, tanto no turno único quanto no turno complementar. Um equívoco que não pode acontecer é que normalmente a gente pensa assim, mas se uma atividade ela é realizada no turno complementar, o estudante vai lá só 2 vezes por semana, talvez eu não precise fazer uma avaliação, talvez não tenha que ter uma proposta pedagógica, ao contrário. Todas as atividades que são realizadas nas instituições de ensino, que ofertam qualquer ampliação de jornada, elas precisam ser planejadas, pensadas, terem uma proposta pedagógica. Então, esse foi o nosso intuito de colocar, então, de maneira mais ampla, sugestões daquilo que o diretor pode descrever nesse fórum. Nós colocamos ali, então, 5 itens, nós colocamos, acho que nós chamamos ali de tópicos. Então, esses 5 tópicos são apresentados no decorrer de todo o material, e o diretor vai escolher um desses tópicos e vai descrever sobre esse tópico, mas levando também em consideração a sua experiência, a sua vivência como gestor, talvez como professor de sala de aula, com relação a um desses tópicos. Então, são eles: o plano de nivelamento, o atendimento educacional especializado, o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná, o SAEP, o acompanhamento de avaliação por meio de portfólio, ou acompanhamento e desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes das escolas que ofertam educação integral, mais especificamente no turno complementar. Então, ali, esses tópicos, pelo que nós colocamos ali uns lembretes para você, professor tutor, eles estão desde a página 14 até a página 23. Então, basicamente, o material é um pouco mais extenso, mas os tópicos que nós sugerimos para que o diretor descreva estão nesses intervalos de páginas. Com relação, então, falando rapidamente aqui sobre o plano de nivelamento,
O diretor que escolher descrever sobre esse assunto, sobre esse tópico ele vai estar no nosso material na unidade 4, desde o início da página 14 até a página 20. Mas ele é mais específico para o ensino médio em tempo integral. Tendo em vista que o ensino médio em tempo integral, ele atende uma portaria de um programa de fomento do governo federal para que essas instituições ofertem esse ensino médio em tempo integral. Então, esse plano de nivelamento, o que ele é? Ele é decorrente de uma análise de resultados de aprendizagem do estudante e a retomada do plano de trabalho docente, pensando sempre no quê? Na avaliação do processo dessa aprendizagem, mas também nos seus resultados. Ali o material, ele descreve bem, passo a passo, de como que isso é realizado lá na escola, de ensino médio em tempo integral. Nós realizamos um diagnóstico com os estudantes de primeira série, aí é proposto esse plano de nivelamento, ele é realizado por todos os professores, analisando dados de aprendizagem, são realizados também testes de diagnóstico, então tem todo um trabalho bem interessante para ser analisado, entendido, são dados, são gráficos, então é bem interessante escolher esse item, porque ele traz toda uma ação, uma proposta de ação sequenciada de como melhorar a qualidade de ensino, de aprendizagem nas escolas do ensino médio em tempo integral. O segundo item que pode ser escolhido também, para que o diretor descreva sobre ele, discorra sobre ele, está ali na página 21 da nossa unidade, que é o item 3.2, que seria o atendimento educacional especializado, que é uma outra forma também de nós estarmos propiciando que essa avaliação, esse processo de aprendizagem do estudante seja acompanhado. Pensando, então, naqueles estudantes que têm maiores dificuldades de aprendizagem, de repente esse estudante passou por uma avaliação psicoeducacional, ele frequenta uma sala de recursos multifuncional, então é interessante também, nesse item, perceber como que acontece esse trabalho, esse atendimento nas escolas de ensino médio ou de ensino fundamental que possuam a sala de recursos multifuncional. Lembrando aqui que toda escola que funciona em tempo integral, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, deve contar com sala de recursos multifuncionais, desde que o diretor entre com o processo, faça o levantamento dos alunos que tenham essa necessidade, e os professores de sala de recursos, eles podem sim, então, atuar nessas escolas 40 horas, desde que as escolas façam, então, esse pedido e essa regularização dessa sala de recursos. Então, quem escolher esse item, eles podem, então, discorrer um pouquinho mais sobre como acontece esse trabalho lá na escola, qual é o trabalho colaborativo, porque o professor da sala de recurso, ele deve participar das atividades com os estudantes na sala de aula dos professores das disciplinas, mas ele também tem um momento específico que ele pode atender e deve atender o aluno individualmente, que é lá no último horário, quando nós falamos do componente curricular eletivo. Esse atendimento acontece também na segunda, na quarta e na sexta-feira para o ensino fundamental ou em dias alternados para o ensino médio. Então, é um item que só precisa ser tomado essa atenção no sentido de perceber a importância desse atendimento para esse público muito específico que nós temos nas nossas escolas e dar a devida atenção para que esse estudante também tenha um ensino de qualidade e tenha suas necessidades atendidas. O item 3, quer dizer, o terceiro item que nós sugerimos ali para que seja discorrido pelo diretor, cursista, é com relação, então, ao Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná, o SAEP. Está lá na página 21 do nosso material, então, na unidade 4. Já é um tema mais conhecido por todos, porque todas as escolas são submetidas a essas avaliações. Essa avaliação, então, ela busca, é uma atividade específica do Paraná, que busca observar o desempenho dos estudantes, podendo ser aplicado no 6º, no 9º ano do ensino fundamental, no 1º e na 3ª série do ensino médio, e tem a proposta de monitorar e produzir diagnósticos precisos da rede estadual. E o que o SAEP ele permite? Ele permite identificar os avanços, mas também as fragilidades, as dificuldades de aprendizagem nas escolas.
E aí que entra também quais ações poderão ser realizadas a partir do SAEP, porque o SAEP ele mostra para a gente um diagnóstico de aprendizagem com descritores em língua portuguesa e matemática, mas a partir dos seus dados, dos seus resultados, qual que é a interpretação pedagógica que é feita a partir desses dados para que isso possa reverter em ações para a melhoria do trabalho do professor, da aprendizagem dos estudantes. Então, quem escolher esse item vai realmente se debruçar mais sobre questões da avaliação e como o planejamento da escola, o plano de ação da escola, o planejamento do professor pode ser alterado, ou retomado, ou reavaliado para que melhore os resultados nas escolas que têm o SAEP como um dos seus referenciais para esse diagnóstico. Nós temos ali, então, mais 2 itens que podem ser escolhidos nesse fórum, que é a nossa última atividade. O 4º item que nós colocamos como sugestão, então, é acompanhamento de avaliação por meio do portfólio. Nós colocamos ali, então, que está na página 13 e 14 da unidade 4. E muito interessante também o material que nós produzimos, que tem ali um link de acesso na página 13, que é, então, o material mais específico do uso do portfólio para avaliação da aprendizagem, do processo de ensino-aprendizagem. Lembrando que o portfólio é um instrumento de avaliação que ele pode ser utilizado tanto para avaliação dos componentes curriculares eletivos, quanto das atividades desenvolvidas em turno complementar, com relação às atividades que a Gê já mencionou no início aqui. Então, a nossa fala, que todas as atividades de ampliação de jornada precisam ser avaliadas. E uma das formas que nós temos percebido muito êxito é através do uso do portfólio. Então, ali tem um material bem bacana, que está um pouquinho mais denso, mas ele, nesse material complementar, mas ele traz muitas referências e muitos exemplos práticos de como o professor pode realizar a sua avaliação a partir do portfólio. E por último, então, quem escolher o último item, para descrever sobre o último item, seria o acompanhamento e desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes das escolas que ofertam educação integral em turno complementar, que são, então, aquelas atividades dos programas. Lembrando que todas as atividades devem ser acompanhadas e avaliadas, todas devem ser apontadas no plano de trabalho docente, todas têm que ter uma proposta pedagógica com conteúdos, objetivos, encaminhamentos metodológicos, recursos, critérios de avaliação, instrumentos de avaliação. Isso a gente discorre um pouquinho mais no nosso material, lá na unidade 4, na página 22 e 23. E traz ali algumas questões de como que nós avaliamos lá na prática essas atividades que estão sendo desenvolvidas, tanto em sala de aula, com relação ao professor e ao estudante, quanto o desenvolvimento de atividade na escola. Que resultados que essa atividade que está sendo realizada em turno complementar tem possibilitado melhoria da aprendizagem, tem possibilitado um avanço significativo na vida do estudante. Então, ali nós colocamos como um dos itens, mas lá na página 22 e 23, vocês vão ver, acho que, se não me engano, são 10 questões bem interessantes para que esse professor que está realizando a atividade, mas também o diretor cursista que está percebendo a realização da sua atividade lá na escola, ele possa acompanhar melhor esse processo de ensino-aprendizagem. E vendo se realmente houve mudanças significativas na relação do estudante com a escola, no seu desempenho, na sua participação e na sua disciplina em sala de aula. E uma outra coisa que eu acho pertinente falar também é com relação ao professor, ao diretor, né? Eu falo sempre professor porque normalmente o diretor, ele é professor e está como diretor. Como que esse diretor, ele avalia essas questões na sua escola, porque a sua escola de origem é onde ele vai ter a sua vivência profissional, mas ao mesmo tempo que ele perceba, se na minha escola eu não tenho nenhuma ampliação de jornada, a minha escola não é educação em tempo integral turno único, ela no momento, atualmente, ela não oferta nenhuma atividade de ampliação de jornada,
mas é importante para que ele também se veja, se perceba numa escola dessa, compreenda melhor os mecanismos e compreenda um pouco mais desse conceito da educação integral, dessa política de educação integral em jornada ampliada no Paraná. Então, é interessante tanto para os professores, para os diretores que possuem essa ampliação de jornada na sua escola, ou mesmo para aqueles que não têm ainda no momento, mas que eles têm muito interesse, e é importante esse conhecimento para todos nós, né, que temos trabalhado em busca de uma educação com qualidade. Eu sei que, de maneira geral, acho que o que nós teríamos para falar seria isso. Não sei se tem alguma pergunta, acho que tudo tranquilo, por enquanto. Assim, a gente se coloca à disposição, então. Dúvidas com relação às atividades ou aos materiais do curso, vocês podem, então, estar enviando uma mensagem para o seu coordenador de tutoria, que eles vão entrar em contato conosco, com a coordenação da educação integral, para que a gente possa estar, então, aí auxiliando vocês nesse trabalho. A gente gostaria de agradecer esse momento tão importante para a gente, de estar esclarecendo um pouquinho mais como que vai acontecer as atividades. Nós agradecemos a participação de todas nessa webconferência, também agradeço ao Reginaldo, a nossa coordenadora Zulce, a Gessoni, e a gente deseja a todos aí um belo trabalho no desenvolvimento do curso, e a gente se vê aí numa próxima. Obrigada.